No canto de uma cafeteria, enquanto tomava seu café e revisava documentos, uma menina se aproximou com passos firmes. Seu olhar carregava algo enigmático, uma determinação incomum para sua idade. Ela disse algo que fez o coração do homem parar por um instante. Seu nome está no diário da minha mãe. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a menina colocou uma carta sobre a mesa. Ao abrir aquele envelope amarelado pelo tempo, sua respiração falhou. As palavras escritas ali traziam uma verdade que ele nunca esperou ouvir. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como essa, e deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol já estava baixo no horizonte quando Dona Vera decidiu organizar algumas caixas antigas que estavam guardadas no fundo do pequeno armário do quarto. A poeira acumulada indicava que aquelas caixas não eram abertas há muito tempo, talvez anos. Ela passou a mão trêmula sobre uma delas e suspirou, sentindo um aperto no peito. Eram pertences de sua filha, que já não estava mais ali. Com um nó na garganta, abriu a tampa da caixa, e o cheiro familiar de papel envelhecido misturado com um leve perfume de lavanda veio ao seu encontro. Entre fotos antigas, bilhetes dobrados e pequenos objetos que traziam lembranças, seus olhos pararam sobre um caderno de capa dura, de um tom bordô desbotado pelo tempo. Assim que o pegou, reconheceu de imediato. Era o diário de sua filha. O coração de Dona Vera acelerou. Por um momento, hesitou em abrir. Ler aquelas páginas seria como revisitar memórias que, por muito tempo, ela tentou deixar adormecidas. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade e a saudade foram mais fortes. Com um suspiro profundo, virou a primeira página, onde a caligrafia delicada e bem desenhada da filha parecia lhe dar boas-vindas de volta ao passado. A cada página virada, sua mente era transportada para os dias em que sua filha escrevia sobre seus sonhos, inseguranças e, principalmente, sobre um amor do passado. O nome dele aparecia várias vezes, escrito com carinho, envolto em palavras que revelavam paixão e esperança. Ele é diferente de todos os outros. O jeito que me olha, como se pudesse enxergar minha alma. Nunca senti isso antes. Dona Vera franziu a testa. Não se lembrava de sua filha ter mencionado esse homem em suas conversas. Conforme continuava lendo, foi percebendo que esse amor parecia ter sido muito intenso, mas também doloroso. As palavras transbordavam sentimentos conflitantes. Ele disse que me ama, mas sua família nunca aceitará. Disse que não pode ir contra eles, mas como pode um amor ser verdadeiro ser condicionado ao que os outros pensam? A cada linha, o aperto no peito de Dona Vera aumentava. Ela via a angústia da filha transcrita no papel, os medos e a dor que talvez nunca tenha tido coragem de expressar em voz alta. E então, virando mais algumas páginas, encontrou algo que a fez parar por um momento, prendendo a respiração. Havia uma folha dobrada entre as páginas, amarelada pelo tempo, mas bem preservada. Com dedos trêmulos, ela desdobrou o papel e, ao reconhecer as palavras escritas no topo, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Era uma carta. Seu olhar varreu as primeiras linhas, e as palavras lhe atingiram como um soco no estômago. Se você está lendo isso, é porque criei coragem para lhe contar. Eu esperei por tanto tempo, mas não posso mais guardar esse segredo. Você vai ser pai. Dona Vera levou a mão à boca, sentindo o impacto da revelação. Sua filha estava grávida e nunca contou isso a ninguém. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto continuava a leitura. Eu queria que soubesse. Eu queria que você tivesse a chance de fazer parte disso, mas tenho medo. Medo de que sua família não permita, medo de que você não me queira mais. Mas, acima de tudo, tenho medo de que essa criança cresça sem saber quem é o pai. Não quero que um dia ela me pergunte e eu tenha que dizer que escondi isso de você. O papel tremia em suas mãos. Dona Vera mal conseguia acreditar no que lia. Sua neta, aquela menina de olhos vivos e sorriso doce, nunca soube quem era o pai. E ele, esse homem que foi tão importante para sua filha, nunca soube da existência da menina. Ela se encostou na beirada da cama, tentando processar tudo. Quantas vezes viu sua filha com um olhar distante, como se carregasse um peso invisível? Quantas vezes quis perguntar se algo a incomodava, mas não teve coragem. Agora entendia tudo.
As palavras finais da carta ecoavam em sua mente. Se um dia minha filha tiver coragem, se um dia ela quiser te encontrar, espero que você a receba de coração aberto. Porque, apesar de tudo, eu nunca deixei de te amar. O silêncio no quarto era cortado apenas pelo som da respiração trêmula de Dona Vera. Seu coração batia acelerado, sua mente girava com possibilidades. A carta nunca foi enviada. Isso significava que aquele homem jamais soube da existência da menina. E agora, o que fazer com essa verdade? O peso da decisão recaiu sobre seus ombros. Olhou novamente para o diário, para a letra da filha, para aquele amor que ficou perdido no tempo. Sua neta tinha o direito de saber. Mas e ele? Será que ainda estaria ali, vivendo sua vida sem imaginar que em algum lugar havia uma filha sua crescendo sem conhecer sua história? Dona Vera fechou os olhos por um momento, respirou fundo e tomou uma decisão. Era a hora da verdade vir à tona. O relógio marcava quase 6 da tarde quando Dona Vera, ainda com o diário em mãos, se sentou na poltrona da sala. Seus olhos, marejados, percorriam as últimas palavras daquela carta nunca enviada. O peso da verdade estava em seu peito como uma âncora. Sua filha havia partido levando um segredo que jamais deveria ter sido enterrado. E agora, o que fazer? Seu olhar recaiu sobre a porta entreaberta do quarto da neta. A menina estava lá dentro, entretida com algum desenho na televisão, alheia ao turbilhão de emoções que sua avó estava sentindo. Dona Vera suspirou fundo. Aquela menina tinha o direito de saber. Não podia mais carregar esse segredo sozinha. Marina, vem cá, minha querida. Preciso conversar com você. A voz suave da avó fez a menina erguer os olhos. Ela tinha apenas 9 anos, mas sua inteligência e sensibilidade eram muito maiores do que sua idade sugeria. Desde pequena, aprendeu a entender os silêncios da avó, e naquele momento, percebeu que algo estava diferente. Ela se aproximou, sentando-se no sofá ao lado de Dona Vera. O que foi, vovó? Você parece triste. Dona Vera sorriu de leve, mas seus olhos carregavam um peso que nem ela mesma conseguia disfarçar. Passou a mão pelos cabelos da menina, como se quisesse protegê-la do que estava prestes a dizer. Eu encontrei algo muito importante sobre sua mãe. Marina regalou os olhos. Minha mãe? O que foi? Dona Vera respirou fundo e pegou o diário que estava ao seu lado. Com as mãos trêmulas, o abriu cuidadosamente, passando as páginas amareladas pelo tempo. Isso aqui era dela, um diário que ela escrevia quando era mais jovem. Aqui dentro, ela falava sobre muitas coisas, e também sobre alguém muito especial. A menina observava atentamente, suas pequenas mãos se apertavam no tecido do vestido. Ela sempre quis saber mais sobre a mãe, sobre sua história, sobre tudo que nunca teve a chance de perguntar. Quem era essa pessoa? Perguntou Marina, sua voz carregada de curiosidade. Dona Vera hesitou por um momento antes de virar uma página específica do diário. Com o dedo, indicou uma passagem e leu em voz alta. Ele disse que me ama, mas sua família nunca aceitará. Disse que não pode ir contra eles. Mas como pode um amor ser verdadeiro ser condicionado ao que os outros pensam? Marina franziu a testa. Ele quem, vovó? A avó fechou o diário e segurou a mão da neta. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Seu pai, ele nunca soube da sua existência. A menina piscou algumas vezes, confusa. Meu pai? Mas, quem é ele? O silêncio preencheu a sala por alguns segundos. Dona Vera olhou para a carta sobre sua mesa de centro, aquela que nunca chegou ao destino. Com um gesto delicado, pegou o envelope e o entregou à neta. Sua mãe escreveu esta carta para ele, mas nunca teve coragem de enviar. Aqui, ela conta que estava esperando você. Marina pegou a carta com cuidado. Seu coração batia rápido, como se soubesse que ali dentro estava algo que mudaria sua vida. Com os olhinhos atentos, começou a ler. A cada palavra, seu rosto mudava. Primeiro curiosidade, depois surpresa, e por fim, uma mistura de confusão e emoção. Quando terminou, levantou os olhos para a avó. Meu pai é um milionário?
E ele se chama Eduardo? Dona Vera assentiu lentamente. Sim, minha querida. Ele é um homem muito bem-sucedido, mas nunca soube que você existia. Sua mãe nunca contou a ele. A menina ficou em silêncio por um tempo, absorvendo aquela verdade. Ele nunca me procurou porque não sabia que eu existia, sussurrou, quase para si mesma. Dona Vera apertou suas mãos carinhosamente. Exatamente, minha menina. Mas agora que sabemos quem ele é, você tem o direito de conhecê-lo. Marina ainda estava processando tudo quando uma pergunta escapou de seus lábios. E onde ele está agora? Onde ele mora? Dona Vera respirou fundo e acariciou os cabelos da neta. Ele mora na cidade, e há um lugar que ele frequenta sempre. Uma cafeteria no centro. A menina franziu a testa, pensativa. Ele vai lá sempre? Sim, sua mãe escreveu sobre isso no diário. Era um dos lugares favoritos deles. E eu investiguei um pouco, ele ainda vai lá com frequência. Marina segurava a carta com firmeza. Seus dedos pequenos apertavam o papel envelhecido, como se pudessem absorver todas as palavras escritas por sua mãe. O coração dela batia acelerado. Saber que tinha um pai vivo, um homem que nunca soube da sua existência, mudava tudo. Ela não conseguia parar de pensar nisso. Dona Vera observava a neta em silêncio. A menina lia e relia a carta, como se precisasse decorar cada linha antes de tomar uma decisão. A avó sabia que aquilo mexia com ela, mas será que Marina estava realmente pronta para encarar essa verdade? Vovó, eu preciso entregar essa carta para ele. Ele precisa saber quem eu sou. A voz da menina era firme, mas Dona Vera sentiu a insegurança oculta por trás daquelas palavras decididas. Minha querida, disse a avó, colocando a mão sobre a da neta. Tem certeza disso? Não sabemos como ele vai reagir. Pode ser que ele não acredite, pode ser que não queira ouvir. Marina mordeu o lábio, refletindo por um momento. Ela não era ingênua. Sabia que encontrar seu pai poderia não ser como nos contos de fadas. Mas ela precisava tentar. O que mais doía era saber que, se sua mãe tivesse enviado essa carta, talvez sua vida tivesse sido diferente. Eu sei que pode ser difícil, vovó. Mas se ele nunca soube de mim, não é justo que continue sem saber. Eu não quero nada dele, só quero que ele me veja. Só quero que ele saiba que eu existo. Dona Vera respirou fundo. Olhou para os olhos da neta e viu ali uma determinação que lembrava muito a da sua filha. Era impossível dizer não. Então vamos fazer isso juntas. O rosto de Marina se iluminou por um instante, mas logo sua expressão se tornou séria novamente. E se ele me rejeitar? Perguntou em voz baixa, quase com um pensamento solto. A avó apertou as mãos da menina. Não importa o que aconteça, você tem a mim. E isso não muda quem você é. Você é uma menina incrível, forte e cheia de luz. Se ele for um homem justo, ele verá isso também. Marina assentiu, segurando o choro. O medo existia, mas era menor do que a necessidade de encarar essa verdade. Dona Vera se levantou e pegou um papel e uma caneta. Vamos nos preparar. Não podemos apenas aparecer lá sem um plano. Marina olhou curiosa. O que vamos fazer? A avó sorriu levemente. Descobrir exatamente onde e quando ele costuma ir àquela cafeteria. Não queremos chegar lá e não encontrá-lo. A menina assentiu, sentindo o peso daquela missão. Naquela noite, Dona Vera fez algumas ligações discretas. Ela ainda tinha conhecidos na cidade, pessoas que a ajudaram a confirmar que Eduardo, agora um milionário respeitado, ainda frequentava a mesma cafeteria quase todos os dias no final da tarde. No dia seguinte, Dona Vera e Marina tomaram café da manhã juntas, mas mal tocaram na comida. O nervosismo dominava o ar. Ele costuma chegar lá entre 4 e 5 da tarde, disse a avó. Marina respirou fundo. Então a gente vai hoje? Dona Vera hesitou, mas viu nos olhos da neta que não havia mais volta. Sim, querida. Vamos hoje. Marina olhou para a carta que sua mãe nunca enviou.
Passou os dedos sobre o nome do destinatário e murmurou para si mesma: hoje, você finalmente vai saber de mim. O relógio marcava 16h47 quando Marina e Dona Vera pararam diante da cafeteria. O lugar era charmoso, com um estilo clássico e janelas de vidro que permitiam ver o interior do estabelecimento. O cheiro de café fresco e pão recém-assado se misturava ao aroma leve de baunilha que vinha da confeitaria ao lado. Marina apertou a carta contra o peito, tentando controlar a respiração. Seu coração batia tão forte que parecia que qualquer um poderia ouvi-lo. Suas pernas estavam trêmulas, mas sua determinação não vacilava. Ela olhou para a avó, que lhe deu um sorriso encorajador e um leve aperto no ombro. Se precisar, eu estarei aqui. Você consegue, minha menina. A garota assentiu, respirou fundo e empurrou a porta de vidro. Ao entrar, seus olhos percorreram o ambiente. A cafeteria estava relativamente tranquila, com apenas alguns clientes dispersos. O barista atendia atrás do balcão e algumas pessoas trabalhavam em seus laptops. Mas foi no canto do salão, junto à grande janela de vidro, que ela ouviu. Um homem elegante, vestido com um terno escuro, estava sentado sozinho à mesa. Tinha uma xícara de café pela metade ao lado de uma pilha de documentos que ele revisava com atenção. Seu rosto era marcado por feições sérias, um olhar concentrado e um leve franzir de sobrancelhas enquanto lia. O coração de Marina disparou. Aquele era seu pai. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta seca. Cada passo que dava em direção à mesa parecia pesar toneladas. A proximidade tornava a realidade ainda mais concreta. Até então, ele era apenas um nome em um diário, um rosto desconhecido que povoava sua imaginação. Mas agora, ele estava ali, a poucos metros dela, sem saber que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. A menina parou ao lado da mesa. Senhor? Eduardo levantou os olhos do documento, surpreso por ver uma criança parada diante dele. Sim. Ele a observou com curiosidade. Marina sentiu um frio na barriga, mas segurou firme a carta e olhou nos olhos dele. Seu nome está no diário da minha mãe. Eduardo franziu a testa, claramente confuso. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, tentando entender o que aquela garotinha queria dizer. Como assim? Quem é sua mãe? Sem dizer mais nada, Marina colocou a carta sobre a mesa e deslizou o envelope até ele. Ela escreveu isso para você, mas nunca teve coragem de enviar. Eduardo olhou para a carta, depois para a menina. Havia algo nos olhos dela que lhe causou um arrepio na espinha. Eram profundos, expressivos e estranhamente familiares. Ele baixou o olhar para o envelope. O papel amarelado pelo tempo, a caligrafia delicada no destinatário. Seu nome estava ali. De repente, uma onda de lembranças invadiu sua mente. O passado que ele julgava enterrado começou a emergir como um furacão. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele pegou a carta e começou a abrir. Marina ficou ali, de pé, esperando. Seu coração estava nas mãos daquele homem. E naquele instante, o mundo pareceu parar. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável. Eduardo segurava o envelope como se fosse um objeto proibido, algo que não deveria estar em suas mãos, algo que pertencia a um tempo distante, a uma versão de si mesmo que ele havia enterrado há muitos anos. Seu olhar alternava entre a carta e a menina à sua frente. Aquela criança tinha algo nele, um traço familiar que ele não conseguia ignorar. Respirando fundo, ele deslizou o dedo sob a aba do envelope e o abriu com cuidado. O papel amarelado pelo tempo exalava um leve perfume de lavanda, uma fragrância que ele conhecia bem. O coração dele acelerou antes mesmo de começar a leitura. Os primeiros traços da caligrafia delicada fizeram um nó se formar em sua garganta. Ele ouviu a voz dela em sua mente, como se fosse sussurrada do passado. Se você está lendo isso, é porque criei coragem para lhe contar a verdade. Eu esperei por tanto tempo, mas não posso mais guardar esse segredo. Ele piscou rapidamente, sentindo um peso se instalar em seu peito. Seus olhos varreram as próximas linhas, e então, a verdade bateu nele como um soco. Você vai ser pai. O tempo pareceu parar.
Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos releram a frase, como se sua mente recusasse a aceitar. Pai? Ele continuou. Eu queria que soubesse. Eu queria que você tivesse a chance de fazer parte disso, mas tenho medo, medo de que sua família não permita, medo de que você não me queira mais. Mas, acima de tudo, tenho medo de que essa criança cresça sem saber quem é o pai. Não quero que um dia ela me pergunte e eu tenha que dizer que escondi isso de você. As mãos dele tremiam. Um gosto amargo subiu por sua garganta. Como isso podia ser real? Como ninguém nunca lhe disse nada? Lembrou-se dela. Do amor que viveram, dos momentos intensos que compartilharam. Ele a amava. Mas no final, fraquejou. Cedeu à pressão de uma família que nunca a aceitou, que disse que ele tinha um futuro brilhante demais para ser comprometido por uma paixão. Ele foi covarde. Escolheu o caminho mais fácil. Foi embora. Mas nunca soube que ela estava esperando um filho dele. Se um dia minha filha tiver coragem, se um dia ela quiser te encontrar, espero que você a receba de coração aberto. Porque, apesar de tudo, eu nunca deixei de te amar. Os olhos dele estavam marejados. Ele fechou a carta por um instante e olhou para a menina à sua frente. Ela estava ali, ansiosa, esperando. Ela. A filha dele. Um tremor percorreu seu corpo. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Você é minha filha? Sua voz saiu rouca, incrédula. Marina sentiu devagar, mordendo o lábio inferior. Sim. Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto, tentando assimilar aquela verdade esmagadora. Ele tinha uma filha. Uma filha que viveu todos esses anos sem ele. E agora, tudo havia mudado. O silêncio se instalou como um peso insuportável entre eles. Eduardo segurava a carta sobre a mesa, mas suas mãos tremiam. Ele sentia o coração martelar no peito, como se quisesse sair do lugar. Seus olhos estavam fixos na menina à sua frente. Ela o observava com uma mistura de expectativa e nervosismo. Seus olhos eram grandes e expressivos, refletindo uma profundidade que parecia carregar histórias que nunca foram contadas. Mas havia algo mais. Aqueles olhos. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele via todas as manhãs no espelho. O ar lhe faltou por um momento. Ele passou a língua pelos lados ressecados, tentando formar alguma palavra, alguma pergunta que fizesse aquilo ter sentido. Mas a verdade era avassaladora demais para ser processada em segundos. Respirou fundo, sentindo o peito apertado. Isso não pode ser real. Sua voz saiu mais baixa do que ele queria, quase um sussurro. Ele negava, mas o tremor em suas mãos denunciava o medo. A menina continuava ali, sem desviar o olhar. Ela não parecia surpresa com a reação dele. Como se já soubesse que ele não acreditaria de imediato. Ele pigarreou, tentando encontrar um fio de lógica no caos de pensamentos que invadia sua mente. Tem certeza? Como posso ter certeza disso? Perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Era óbvio que estava perdido. Sua mente tentava encontrar uma explicação, um erro, uma coincidência absurda. Mas, lá no fundo, ele sabia. A carta. A caligrafia. Os detalhes que só ela poderia escrever. E aqueles olhos. De repente, flashes do passado voltaram à sua mente com uma nitidez cruel. Lembrou-se dela. Do sorriso que o fazia esquecer do mundo. Das promessas que nunca cumpriu. Do dia em que virou as costas e nunca mais olhou para trás. Mas nunca, nem por um segundo, soube que ela carregava seu filho. Agora, aquela menina estava diante dele. Um pedaço dele que existia sem que ele soubesse. Sentiu a respiração falhar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, levando a mão à cabeça. A menina continuava sentada, sem dizer uma única palavra. Ela apenas esperava. Era como se estivesse lhe dando tempo. Como se compreendesse que ele precisava assimilar tudo antes de dizer qualquer coisa. Eduardo olhou ao redor.
O café continuava funcionando normalmente. Pessoas conversavam, garçons serviam mesas, o mundo girava como se nada tivesse mudado. Mas, para ele, tudo havia desmoronado. Ou talvez, tudo estivesse finalmente se encaixando. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. O burburinho da cafeteria parecia distante, como se estivesse submerso em um oceano de pensamentos e emoções conflitantes. Ele olhou para a menina uma última vez antes de se levantar abruptamente. Precisava adiar. Sem dizer nada, empurrou a cadeira para trás e caminhou em direção à saída. Marina não tentou impedi-lo. Apenas o observou ir, sabendo que, lá fora, a pessoa que poderia confirmar tudo esperava. Ao abrir a porta de vidro, o ar fresco da rua o atingiu. A respiração ainda estava pesada, o peito apertado. E então, ali, ao lado de um poste, sentada em um banco de madeira, estava uma senhora que ele não via há muitos anos. Dona Vera. Ela ergueu os olhos quando o viu sair. Havia algo em sua expressão que misturava serenidade e culpa. Ela sabia que aquele momento chegaria. Sabia que ele iria procurá-la assim que lesse a carta. Ele caminhou devagar até ela, tentando encontrar as palavras certas. Mas havia tantas perguntas, tantos sentimentos agitados dentro dele, que a única coisa que conseguiu dizer foi: "É verdade?" A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Ele precisava ouvir de alguém que aquela revelação não era um equívoco, um engano absurdo. Dona Vera sustentou seu olhar. Seus olhos carregavam uma tristeza antiga, mas também uma firmeza de quem não fugiria mais daquela verdade. "Sim, é verdade. Marina é sua filha." Aquelas palavras foram um soco no peito. Mesmo após ter lido a carta, uma parte dele ainda queria se agarrar à incerteza. Mas agora, ouvindo aquilo da boca de Dona Vera, não havia mais como negar. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter a avalanche de emoções que o consumia. "Por que ninguém me contou?" perguntou, a voz carregada de um misto de dor e indignação. "Por que ela nunca me procurou? Por que eu nunca soube que tinha uma filha?" Dona Vera suspirou fundo antes de responder. "Porque minha filha tinha medo. Medo de que você não quisesse saber. Medo de que sua família interferisse novamente. Medo de ser rejeitada outra vez." Eduardo sentiu um gosto amargo na boca. Ele conhecia bem a pressão que sua família sempre exerceu sobre ele. Desde jovem, tudo em sua vida foi controlado. Os estudos, os negócios, até os relacionamentos. Quando se apaixonou pela mãe de Marina, ouviu de todos os lados que ela não era do seu nível. E, no final, cedeu. E agora, essa covardia do passado o havia privado da coisa mais importante de sua vida. Ele engoliu em seco, fechando os olhos por um momento. Ela devia ter me dito. Eu tinha o direito de saber. Dona Vera assentiu lentamente. Tinha, sim. Mas ela fez o que achava certo na época. Ela nunca quis te prender, nunca quis ser um fardo. Então escolheu seguir em frente sozinha. Ele passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso de cada uma daquelas palavras. Como pôde passar anos vivendo sua vida sem imaginar que tinha uma filha crescendo longe dele? Sem imaginar que, em algum lugar, havia uma criança que talvez tenha se perguntado, inúmeras vezes, por que o pai nunca veio procurá-la? O arrependimento queimava como um ferro em brasa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente crescendo dentro dele. Uma felicidade inesperada. Porque, por mais que tivesse perdido anos preciosos, agora ele sabia a verdade. Agora ele tinha uma filha. E essa era uma chance que não pretendia desperdiçar. Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O peso daquela revelação ainda era esmagador, mas ele sabia que não podia deixar a emoção falar mais alto. Ele precisava de certezas, de algo concreto. Olhou para Dona Vera, depois para a cafeteria onde Marina ainda o esperava. Eu quero fazer um teste de DNA. Dona Vera assentiu lentamente. Eu entendo. Mas você sabe, não é? Lá no fundo, você já sente que ela é sua filha. Ele desviou o olhar, sem resposta.
Sabia que havia algo dentro dele gritando essa verdade, mas não podia simplesmente aceitar sem uma confirmação absoluta. Não porque duvidava delas, mas porque precisava que o destino esfregasse a realidade em sua cara de uma forma incontestável. Podemos fazer o teste amanhã de manhã. Conheço uma clínica confiável. Dona Vera assentiu, e juntos voltaram para a cafeteria. Marina olhou para ele com expectativa, e ele se ajoelhou diante dela. Eu quero acreditar em tudo isso, mas preciso ter certeza. Vamos fazer um teste de DNA, tudo bem? A menina, apesar da pouca idade, compreendia a necessidade dele. Apenas assentiu. Tudo bem. Mas eu já sei a resposta. No dia seguinte, a clínica era silenciosa, com paredes brancas e um cheiro forte de álcool hospitalar. O procedimento foi simples, apenas uma coleta de saliva, e agora restava esperar. Os dias seguintes foram uma mistura de expectativa e descoberta. Eduardo se viu fazendo algo que jamais imaginou, tentando conhecer sua filha. Ele a levava para passear, observava seus gostos, suas pequenas manias. Descobriu que ela gostava de livros de aventura, que fazia desenhos de tudo que via e que sempre misturava leite condensado no suco de laranja, porque ficava mais doce assim. A cada dia, ele via pedaços de si mesmo nela. No jeito que franzia a testa quando estava pensativa, na forma como mexia na comida distraída, na curiosidade insaciável. E então, uma tarde, enquanto Marina rabiscava um desenho sentada na mesa da sala, ele soltou a pergunta que martelava dentro dele há dias. Você alguma vez pensou em como seria seu pai? Ela parou por um momento, encarando o papel. Eu imaginava que ele devia ser alguém muito ocupado. Alguém que talvez tivesse me esquecido. O coração dele se apertou. Eu nunca soube de você, Marina. Mas se eu soubesse, ele parou, engolindo em seco. Eu teria feito tudo diferente. Ela sorriu levemente, mas não respondeu. No dia seguinte, o telefone tocou. O resultado do exame havia chegado. Ele segurava o envelope branco entre os dedos. O mundo parecia girar devagar enquanto ele rasgava a borda do papel e retirava o documento. Apenas algumas palavras importavam. Compatibilidade confirmada. 99,9% de probabilidade de parentesco biológico. Ele fechou os olhos e soltou o ar preso no peito. Já sabia disso. Mas agora, o destino havia assinado a sentença. Ele se virou para Marina, que esperava em silêncio, e sorriu. Você é minha filha. A menina não respondeu. Apenas correu para os braços dele, se agarrando forte, como se aquele abraço fosse o único lugar seguro no mundo. Ele fechou os olhos e a apertou contra si. Ali, naquele instante, ele entendeu. O tempo perdido jamais poderia ser recuperado. Mas o futuro ainda estava em suas mãos. E ele faria de tudo para ser o pai que ela sempre mereceu. O sol se punha suavemente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados enquanto a brisa da tarde balançava as folhas das árvores. Era um novo dia, um novo ciclo. Mas, para Marina e seu pai, era muito mais do que isso. Era o início de uma vida que ambos nunca imaginaram ter, mas que, de alguma forma, sentiam que sempre foi destinada a acontecer. Depois da confirmação do teste de DNA, tudo mudou. Não havia mais dúvidas, incertezas ou medo. Eduardo olhou para a filha, e naquele instante soube, ele nunca mais ficaria longe dela. Marina, você quer morar comigo? A menina arregalou os olhos. A pergunta pegou-a de surpresa, mas, ao mesmo tempo, foi como se ela esperasse por isso desde o momento em que o viu pela primeira vez naquela cafeteria. Ela olhou para Dona Vera, que sorria de leve, e depois voltou os olhos para o pai. Quero. A resposta veio sem hesitação. Ele a abraçou forte, como se quisesse proteger aquela pequena vida que, por tanto tempo, cresceu sem a sua presença. Agora, ele estava ali. E não sairia mais. Dona Vera, apesar do alívio por saber que a neta estaria com o pai, sentiu um aperto no coração. Afinal, Marina era sua companheira desde que nasceu. Mas olhando para Eduardo, ela sabia que era a coisa certa a se fazer.
Você é o pai dela. Ela sempre mereceu isso. Ele segurou as mãos da senhora com gratidão. E a senhora sempre será parte da nossa família. Dona Vera assentiu. Ela não estava perdendo a neta. Estava ganhando algo que, por muito tempo, parecia impossível, a certeza de que Marina teria um futuro seguro, cercada de amor e cuidado. A adaptação foi um desafio para ambos. Eduardo, acostumado a uma vida solitária e focada em negócios, agora tinha uma criança sob seu teto. E Marina, que cresceu sem a presença de um pai, ainda se acostumava com a ideia de que alguém se importava em saber como foi seu dia, se tinha feito a lição de casa ou se precisava de ajuda para escolher um vestido para a escola. Na primeira noite juntos, ele entrou no quarto dela e viu a mala ainda aberta. Não gostou do quarto? Posso mudar o que quiser. Marina balançou a cabeça. Não é isso. É que parece um sonho. Eu nunca dormi em um lugar que fosse meu de verdade. Ele se sentou ao lado dela e segurou sua pequena mão. Então, a partir de hoje, este é o seu lar. Ela sorriu, e pela primeira vez, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram uma avalanche de aprendizado. Eduardo descobriu que levar Marina para a escola não era só deixá-la na porta, mas ouvir sobre suas matérias favoritas no caminho. Descobriu que fazer jantar juntos poderia ser um desastre na cozinha, mas que ver o sorriso dela enquanto misturava os ingredientes valia cada bagunça. Acima de tudo, descobriu que o tempo perdido nunca poderia ser recuperado, mas que cada momento presente era uma nova chance de ser o pai que ela sempre mereceu. Embora Marina tivesse se mudado, Dona Vera nunca esteve longe. Aos fins de semana, almoçava com eles e, às vezes, passava noites na casa de Eduardo, garantindo que tudo estava em ordem. Você está cuidando direito dela? Perguntava ela, com os braços cruzados. Estou aprendendo. Ele respondia, rindo. A verdade era que Dona Vera ainda sentia a casa vazia sem Marina, mas sabia que aquele era o melhor caminho. Minha filha ficaria feliz em ver vocês assim. Eduardo olhou para Marina, que ria enquanto brincava no jardim. Eu também acho. O tempo passou, mas nada apagou o sentimento que tomou conta daquele novo lar. Eduardo, antes cercado de luxo e silêncio, agora vivia cercado de amor e risadas. Marina tinha o que sempre sonhou, um pai que se importava, que a levava para a escola, que a ajudava nas tarefas e que, mesmo sem jeito, tentava trançar seu cabelo antes das apresentações da escola. E Eduardo tinha algo que jamais imaginou ter, um motivo verdadeiro para ser feliz. A vida havia lhes dado uma segunda chance. E, dessa vez, eles não iriam desperdiçá-la. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.